Uma crise que afeta milhares de jovens e adolescentes hoje em dia. Ela impacta diretamente na vida deles. Quer saber que crise é essa? Então se liga no canal Mentes Saudáveis com Marcos Júnior. Valeu! Fala pessoal, fala Mentes Saudáveis, tudo bem com vocês? Falando aqui é Marcos Júnior, mais um canal para vocês. Pessoal, antes de começar o vídeo, eu queria agradecer a cada mensagem que eu estou recebendo, tanto no Facebook, tanto também no WhatsApp. Eu estou muito grato pelo apoio dos meus amigos, pelo apoio da minha família, porque eu creio que é um canal que irá abençoar várias vidas, porque à medida que a gente vai conhecendo as pessoas, a gente começa a saber que tem pessoas que estão passando por isso. Ontem mesmo eu recebi 2 ligações de amigos meus, que através da publicação no Facebook, viu o meu canal e ligou para mim dizendo: ó Marquinhos, eu passei por isso também e eu não sabia. E que me pareça, é um rapaz assim totalmente calmo, que eu nunca esperava que ele passaria por isso. E foi outro amigo meu também que me ligou também, que soube de um testemunho de outra pessoa que passa por crise de ansiedade, e ele começou a saber mais sobre isso. Então, a cada dia a gente vai aprendendo mais sobre isso, e é um assunto que precisa ser divulgado e que várias pessoas possam saber. E aproveitando a oportunidade, eu quero que você que conhece alguém que está passando por crise de ansiedade, divulga o canal, divulga o vídeo para que essa pessoa possa ser ajudada. Para que não só essa pessoa, mas que os familiares possam entender o que essa pessoa passa. Porque é uma frase que eu costumo dizer, que só quem passa sabe o que é crise de ansiedade. É uma coisa muito difícil e muito complicada, mas lembre de uma coisa, tem cura. E vamos dar força a você para que nós possamos vencer junto essa crise, tá certo? É o seguinte, pessoal, hoje eu vou falar de hábitos e sintomas que antecedem uma crise de ansiedade. Por que eu falo isso? Porque esse é um vídeo preventivo. Por quê? Porque se você que está escutando esse vídeo aqui se identificar com alguns hábitos que eu passar para você aqui, possa ser que você lá na frente tenha crise de ansiedade. Então é um vídeo preventivo para que você ligue o alerta. Como está a sua vida hoje? E para as pessoas que estão passando por crise de ansiedade, talvez possa identificar nos meus hábitos que eu vou falar aqui hoje. Poxa vida, eu realmente tinha isso. Então possa ser que o que eu estou passando hoje seja fruto justamente do meu passado, da minha rotina do passado, tá bom? Então é um vídeo preventivo que serve tanto para as pessoas que estão passando por crise de ansiedade e pessoas que estão passando sintomas que possam lá na frente ter uma crise de ansiedade. E pasmem, uma coisa bem interessante é que quando eu tive a primeira crise de ansiedade, que eu vou falar no próximo vídeo, eu estava muito bem, pessoal. Eu estava tranquilo, eu estava na minha casa tranquilo, relaxando, de repente ela veio. Então ela pode vir quando você menos espera. Entendeu? Não é algo assim, poxa, eu vou ficar doente, ela vai vir. Não, de repente ela vem, tá bom? Então você no momento, você pode estar sossegado, tá com seu emprego, tá com sua faculdade, tudo certinho, mas de repente ela vem, a crise de ansiedade. E isso pode ser fruto não do hoje, mas sim dos hábitos anteriores que você passou. Então vou falar dos meus hábitos que eu tinha no meu dia a dia para você identificar. E se você está passando por isso, vou ligar o alerta, tá bom? Então é um vídeo preventivo, e o próximo vídeo eu vou explicar para vocês como foi a crise. Como foi o primeiro dia que eu tive crise de ansiedade. E foi uma experiência muito marcante na minha vida que eu jamais vou esquecer. Mas tudo serve como aprendizado, tá bom? Então vamos lá. Veja só, desde pequeno eu sempre fui uma pessoa bastante ansiosa. Eu sempre fui um menino bastante ansioso, que até hoje meus amigos, meus familiares falam: rapaz, Marquinho é muito ansioso, Marquinho, ele quer coisas para ontem. Então eu sempre fui ansioso, desde pequeno. Eu me lembro que sempre minha mãe ia comprar uma coisa, eu ficava perguntando para ela: mãe, o que é? Sempre queria saber o que ia comprar. Pronto. Quando era
assim, jovem, adolescente, tinha um trabalho na igreja e eu queria fazer as coisas tudo muito rápido para não deixar pendência. Isso era a minha vida, mesmo que eu não trabalho também. Então eu sempre fui uma pessoa ansiosa desde pequeno. Mas isso não é ruim. O ruim é quando a ansiedade começa a sair fora do controle. Aí começa a impactar na sua vida. Ser ansioso não é algo ruim. O que torna a ansiedade algo ruim é quando ela passa do controle, passa a interferir na sua vida. Aí sim a ansiedade começa a ficar algo ruim pra gente, tá bom? Então, eu vou dividir aqui em 3 partes. Como era a ansiedade na minha família, como eram meus hábitos na escola e faculdade e como eram meus hábitos no trabalho. Então são 3 pilares que eu acho bem interessante aqui para a gente saber quais eram os meus hábitos e quais eram os meus sinais que a ansiedade causou na minha vida, tá bom? Então na minha família, como eu falei, eu sempre fui algo muito ansioso, muito ansioso mesmo. E eu posso destacar na igreja que eu fazia parte de uma equipe que liderava jovens e a gente tratava muito com acampamentos, com atividades na igreja. E eu era muito ansioso, muitas vezes tinha um retiro amanhã e eu ficava sem dormir por esse retiro. E quando a atividade na igreja, nós passamos em claro para fazer o trabalho para Deus, né, e para abençoar vidas. E muitas vezes eu mal me alimentava com isso. Então eu tinha uma rotina de alimentação não regular. Eu não tinha, principalmente na minha adolescência e juventude, eu não tinha uma alimentação regular, entendeu? Eu fazia meu próprio assim, horário de refeições e não é legal. Não é legal. Ponto importante, se você não tem uma rotina alimentar boa, preste atenção, passe a ter uma rotina alimentar boa, porque isso pode interferir no seu futuro. Porque naquela época eu era adolescente. Para mim almoçar 4 da tarde, 3 horas, não interferia na minha vida. E pode ser que eu estou passando hoje, a crise que eu passei por essa crise de ansiedade, pode ser fruto do meu passado. Eu não tinha alimentação muito boa. Entendeu? E interferiu agora. Então eu era uma pessoa na minha família, assim, no meu ambiente de familiar, de amigos, uma pessoa bastante ansiosa, uma pessoa que gostava das coisas para ontem. E isso, naquela época, eu sentia algo normal. Assim, eu era ansioso, mas não me prejudicava. Assim, apesar de eu ser assim magro, mas graças a Deus eu sempre fui uma pessoa saudável. Eu nunca fui assim ao médico por emergência, dor de cabeça, febre, assim, tontura, taquicardia. Nunca, pessoal, nunca passei por isso na minha vida. Sempre fui uma criança, um adolescente, um jovem saudável. Eu só ia para os hospitais para exame de rotina, exame periódico da empresa, algo normal, mas dificilmente eu ficava doente, dificilmente. Então, apesar dos meus hábitos naquela época, mesmo assim o meu corpo não era atingido, tá bom? Então, na faculdade, como é que eu era? É o seguinte, pessoal, no trabalho, eu trabalhava no início, eu trabalhava em turno, sabe? E quem trabalha em turno sabe, não é muito fácil a pessoa conciliar trabalho com faculdade. Aí o que eu fazia, muitas vezes eu largava do trabalho e ia direto para a faculdade pela manhã. Ou seja, eu não dormia. Então meu horário de sono era 3, 4 horas. E naquele tempo, eu era mais jovem, claro, meu corpo ele não pedia descanso. Então eu não sentia descanso. Então eu fazia coisa tão natural. Meu corpo estava tão acostumado com aquela rotina que para mim era o automático. Que meu corpo não. Por exemplo, naquela época eu fazia isso, ponto, eu não adoecia, eu não passava mal. Então eu comecei a me acostumar e aquilo ali como se fosse algo normal na minha vida. Então várias vezes eu saí da faculdade, do meu trabalho, ia para a faculdade direto. E chegava em casa, de vez de descansar não, eu começava a estudar, entendeu? Porque nós que fazemos engenharia sabe como é difícil esse curso. Então o tempo é precioso, mas eu não ficava ligando para isso, o tempo de estudo. Então para mim era 3, 4 horas para mim, ó,
não interferia tanto, entendeu? Então, sempre a minha rotina de estudo foi muito cobrada. E até porque eu falei isso para minha psicóloga, em relação ao estudo eu sempre me cobrei bastante. Eu sempre fui uma pessoa que se eu não estudasse aquele assunto naquele dia, no outro dia eu fazia o seguinte, eu estudava o que eu estudei no anterior e o de hoje. Então eu me cobrava bastante em relação ao estudo. E assim, isso não interferia na minha vida. Então eu vivia normal, eu não ia, mesmo assim me cobrando bastante, eu não adoecia, eu não passava mal. Então eu fiquei, como eu falei, né, entrei num piloto automático. Então para mim aquilo ali era uma rotina normal. Então trabalho, faculdade sempre foi assim. E uma coisa também interessante que a psicóloga me falou, que toda vez que a ansiedade ela começa a chegar na pessoa, você começa a ter nos olhos tipo um nervosinho que fica assim, ó. Eu tinha muito isso, pessoal. Eu tinha muito mesmo isso, entendeu? E de repente eu tava assim parado, de repente meu olho começa a tremer, entendeu? Eu tinha muito isso. Eu falei assim, rapaz, será que é algo nos meus olhos? Será que é algum derrame, alguma coisa? Eu ficava até preocupado. Mas depois passava, entendeu? E isso é um dos sinais que pode lá na frente ser crise de ansiedade, entendeu? Isso tem estudo sobre isso já. Então, você que é jovem, você que é adolescente, que está vendo esse vídeo nesse momento, saiba que o que você faz hoje talvez não possa interferir, mas lá na frente possa interferir. Porque quando eu falei isso para o meu psicólogo e para o meu psiquiatra, que eu tinha essa rotina, eles ficaram pasmados. Foi, rapaz, eu não sei como você conseguia viver numa rotina dessa. É uma rotina para um jovem adolescente, uma carga muito pesada que você viveu. Então, possa ser que a crise de ansiedade que você está tendo possa ser fruto do passado, fruto da sua rotina. Então, ansiedade muitas vezes ela pode se manifestar em você de várias formas. Por exemplo, tem pessoas que ansiedade começa a se alimentar bastante, começa a engordar, outras começam a ter tonturas, outros começam a ter desmaios, outros começam a vomitar, outros começam a ter taquicardia. Então ela pode se manifestar de várias formas, diferentes de pessoas. Então a ansiedade ela não tem um padrão, tá bom? Então no próximo vídeo eu vou falar para vocês como é que ela veio na minha vida. Então você pode estar passando agora nesse momento por crise de ansiedade, está passando por uma coisa tão assim, um sintoma tão assim, poxa vida, eu não vi esse sintoma em nenhuma pessoa. E por que eu estou tendo? Lembre-se, ansiedade pode se manifestar em você de várias formas. Tá bom, pessoal? Isso foi algo que eu aprendi muito importante. Então, e por último, no meu trabalho, eu sempre gostei muito graças a Deus, de trabalhar. E sempre no meu trabalho sempre deu o meu melhor. Os meus amigos sabem disso, sempre deu o meu melhor em fazer o melhor. E assim, eu ficava me cobrando muito no meu trabalho. Eu gostava muito de terminar meu turno, fazer as coisas, ajudar sempre as outras pessoas. Mas e eu sempre comecei, como esse foi meu primeiro emprego, então eu sempre comecei na minha rotina. Eu comecei trabalhando 12 horas a partir de uma planta lá. Que é uma rotina, para quem trabalha 12 horas sabe que é uma rotina puxada. E como eu tinha faculdade, aí era trabalho e faculdade ao mesmo tempo. Então as horas de dormir eram muito pouca mesmo, tá bom? Então eu sempre tive uma rotina assim, só como eu falei, eu nunca passei mal por isso. Eu nunca me senti mal, eita, eu vou parar disso. Não, eu tava normal. Eu chegava em casa, dormia 2 horas. Meu me dizia, Marquinhos vai dormir? Eu não, manhã. Quantas vezes eu fui trabalhar e muitas vezes não descansava. Por quê? Faculdade, chegava na faculdade, tinha 3, 4 horinhas, estudava e depois ia trabalhar novamente. Quantas vezes eu fiz isso? Só que graças a Deus isso nunca me interferiu, nem na minha rotina da faculdade, nem também do trabalho. Então nunca me interferiu isso, entendeu? Só que aconteceu, graças a Deus
Deus tem me abençoado muito no meu trabalho. E em 2015, Deus me deu a oportunidade, né, de ter uma oportunidade na empresa de liderar pessoas. E eu peguei para mim essa responsabilidade que é muito importante, que é muito grande. Uma empresa daquele tamanho, daquele porte, daquele laboratório, liderar pessoas. E eu agarrei ali como fosse a oportunidade da minha vida. E Deus me deu essa oportunidade. E uma das coisas que assim, o psicólogo falou para mim, e até meus líderes na época falaram para mim, as pessoas que trabalham comigo, que uma das coisas que eu ficava muito preocupada era com a opinião das outras pessoas. Isso me deixava, sabe, por exemplo, eu fazia algo e dizia assim, rapaz, será que fulano vai gostar? Será que turno XY vai gostar? Entendeu? Então isso, a minha mente ficava muito carregada. Então você que passa por isso, você que se preocupa muito com a opinião das pessoas, rapaz, sua mente fica muito carregada. Então foi um dos pontos que a psicóloga está trabalhando comigo. Pare de se preocupar com a opinião das pessoas de forma excessiva. Porque muitas vezes eu estava na faculdade e eu ficava preocupado com o dia de amanhã. O que fulano vai achar? O que o grupo tal vai achar? O que meu chefe vai achar? Eita, eu esqueci de fazer isso, fazer X, fazer Y. E muitas vezes até meu chefe me orientou, Marcos, não é bom você ficar assim, não é bom você ficar preocupado com a opinião de X ou Y. Faça o que você acha certo. Claro que você tem que saber perguntar a opinião de outras pessoas, é importante. Mas se você está fazendo certo, se você está fazendo de acordo com as normas do trabalho, tudo certinho, com ética, vá em frente. Entendeu? Porque ninguém agrada todo mundo. Então isso me acumulava muito minhas energias. Preocupação excessiva com a opinião dos outros. Entendeu, pessoal? Então, eu sempre, por exemplo, eu tinha uma rotina de trabalho que eu marcava, entendeu? E eu tinha que cumprir aquilo. Eu me colava muito, tanto também no meu habitat escolar, mas também no meu ambiente de trabalho, eu sempre me cobrei bastante. Então, se eu não fizesse aquilo naquele dia, eu ficava pensando no outro dia, e muitas vezes eu deixava de até tomar café para atender uma demanda no meu trabalho. Então, uma coisa que não é legal, pessoal. Tudo na vida tem que ter equilíbrio. E uma das coisas que os meus amigos do trabalho e o psicólogo me falou, Marcos, uma coisa você tem que entender, que divida seu tempo e sempre é importante que você cumpra a sua rotina de alimentação. Então, chegue no trabalho, você tome o seu café, depois de tomar o seu café, vá trabalhar, depois vá almoçar, depois do trabalho descanse um pouco, relaxe sua mente e vá trabalhar. Depois, largue do trabalho, vá para a sua faculdade, descanse lá um pouco a mente e vá estudar, tá bom? Então, planeje bem o seu dia. Pega um caderninho, coloque o que você pode. Aquilo que você não fazer hoje, faça amanhã. Então priorize as mais urgentes e as que for menos urgente você vai ao longo da semana. Então eu comecei a aprender isso. No começo foi difícil, mas hoje, graças a Deus, já estou me habituando a uma nova rotina. Eu sempre falo, a crise de ansiedade trouxe para mim uma nova rotina. Então eu sou o Marcos antes da crise e depois da crise em termos de rotina. Então, eu quando não almoço na hora certa, eu já fico agoniado. Tem algo errado, já fico dizendo, então tem algo errado, então eu preciso parar. A mesma coisa, os amigos do trabalho falam, Marcos, tu mudasse bastante isso. Porque antigamente eu chegava do almoço e ia direto para fazer minha rotina. Hoje não. Chego do almoço, eu descanso, vejo ali na internet, novidade do Globo Esporte e outros sites que eu gosto e começo a melhorar. Então, um fator fundamental para tratar a crise de ansiedade é a alimentação, é regular sua vida diária de alimentação. Então, você que tem crise de ansiedade e você que não está com crise de ansiedade ainda, mas tem sintomas, lembre-se, a alimentação é algo fundamental. Quem se alimenta bem, para você vencer essa crise, é algo primordial.
Então é algo que eu tô colocando para na minha vida. Outra coisa, eu mal comia verduras e frutas. Um mamão, uma maçã, uma banana, hoje para mim era raro comer isso. Hoje em dia, dificilmente eu almoço, hoje em dia, sem comer uma fruta. Dificilmente. Porque eu coloco na minha mente, eu tenho que comer fruta para eu vencer isso. Então, eu tô tendo uma nova rotina. Então, pessoal, esse vídeo aqui estendeu um pouquinho, mas eu acho que valeu a pena estender um pouquinho esse vídeo aqui para mostrar os hábitos que eu tinha antes da crise. Para quê? Para que você que está passando, que está passando por isso, ou você que está tendo sintomas que igual eu tive assim, hábitos, isso você pode estar evitando uma crise de ansiedade. Então se liga nas minhas dicas, se liga nas minhas rotinas, as rotinas que eu tinha. Então se você está passando por essa rotina hoje, pare e pense. Pare e pense, porque ela pode vir à tona. E como eu falei, ela veio em um momento da minha vida que estava tudo calmo. Estava tudo tranquilo, estava tudo na paz, sem nenhuma preocupação, entendeu? E ela veio, tá bom? E eu queria falar de algo também que eu não comentei no vídeo, mas agora eu me lembrei, algo importante. Esse ano eu também tive uma carga emocional muito forte. O que aconteceu? Esse ano, o ano para mim começou um ano muito difícil. Por quê? Porque esse ano eu perdi uma das pessoas que eu mais amava na minha vida, que se chama minha avó Cecília. E para mim era uma pessoa única para mim, entendeu? Uma pessoa que me criou desde pequeno. Eu sempre gostava e amava ficar com ela. Sempre foi um dos meus maiores prazeres na minha vida ficar com minha avó Cecília. Então foi uma perca para mim muito grande, muito forte. Quem é neto sabe, que gosta de avó, sabe como é difícil perder a avó. Eu sempre falo, apesar do ciclo da vida, a gente sabe que as pessoas vão falecer, a gente sabe disso, mas ninguém quer perder aquela pessoa que a gente ama. Ninguém. E ninguém está preparado para a morte de alguém. Ninguém. Por mais que a pessoa saiba, mas ninguém está preparado. Então a dor é só Deus. Então eu perdi minha avó, que dia 10, eu me lembro até hoje, dia 10 de janeiro de 2018, ela começou a passar mal. Dia 30 ela veio a falecer. Então foi uma carga para mim muito grande. E poucos meses depois eu perdi também outra referência minha, que foi meu avô. Então, meu avô, que era uma referência em termos de moral, em termos de líder da família, meu avô por parte de pai. Porque eu me lembro que sempre meu pai dizia, rapaz, seja homem igual seu avô foi. Zele pelo nome do seu avô. Então, meu avô sempre foi para a família um exemplo de pessoa ética, de pessoa respeitada. Então, em intervalos muito pertos, eu perdi meu avô e minha avó. Então foi uma carga emocional muito forte. E me lembro do enterro do meu avô, quando eu vi ali meus tios, meus pais chorando ali. Para mim foi muito difícil mesmo. Ver meu pai, que muitas vezes é uma pessoa assim, quem conhece meu pai sabe, uma pessoa meio tímida, meio na dele, e ver parecer ali uma criança chorando no enterro do seu pai. Para mim foi muito difícil. E ali precisando de ajuda, de apoio, de carinho. E eu tive que estar ali perto dele. Então foi uma carga emocional muito difícil. E até hoje, creio que não, a gente sente muita falta, né? Do meu avô, da minha avó, até nas reuniões familiares, a gente sente falta. Porque, como eu falei, meu avô era o exemplo ali, né? Era uma pessoa que era o nome da família, né? A família era o nome dele. Então sempre foi uma pessoa muito respeitada. E perder assim de repente foi também muito difícil. Tá bom, pessoal? Então, queira que não, a carga emocional que a gente leva também influencia bastante na crise de ansiedade. Então, como eu falei, é um conjunto de dores. É um conjunto. Então, é um conjunto de várias coisas que possa interferir na crise de ansiedade. Tá bom, pessoal? Então, no próximo vídeo, vou falar um pouco sobre o início. Como foi o primeiro sintoma da crise de ansiedade? E não perca, foi algo marcante na minha vida. Eu nunca vou esquecer desse dia. Nunca vou esquecer, porque foi algo tremendo.
Mas graças a Deus, Deus me tornou vitorioso para contar isso para vocês e para ajudar pessoas que estão passando por isso, porque eu sei que não é fácil. Só quem passa sabe como é difícil. E só quem passa sabe como é difícil. Tá bom, pessoal? Então, não esquece, compartilha nosso vídeo, inscreve no canal, dá o seu like. Então, vamos ajudar vidas, pessoal. O objetivo desse canal é ajudar vidas. Não é promover pessoas, é ajudar vidas, porque eu vi quantas pessoas estão necessitando, pessoal, de ajuda nessa crise de ansiedade. E vários adolescentes, vários jovens estão passando por isso. E é muita gente, pessoal, muita gente. Eu conheci várias e várias pessoas que passam por isso, tá bom? Então vamos ajudar, divulga o canal, divulga as pessoas que você... Marca uma pessoa que está passando por isso, que você vai estar abençoando ela. Tá bom, pessoal? Então, até breve, até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!